Tem mais uma notícia, mais um destaque. Após a ameaça de taxação dos Estados Unidos, Lula e Flávio Bolsonaro deixaram importantes temas de lado para discutir aquela questão do PIX. Enquanto a campanha do petista trata a ferramenta como símbolo da defesa da soberania nacional e acusa a oposição de se aliar aos Estados Unidos e tentar acabar com esse sistema de pagamento, a equipe do senador atribui a criação ao governo Jair Bolsonaro, já que o PIX foi lançado em 2020. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar essas retóricas, né? As estratégias diferentes de comunicação, tanto do governo quanto da oposição, quando a gente coloca o PIX em destaque. De um lado, o governo fala que a oposição estaria se aliando aos Estados Unidos para acabar com o PIX. A oposição diz não. Foi a gestão anterior, no caso de Flávio Bolsonaro, do meu pai, em que foi criado essa ferramenta, ou pelo menos foi lançada a ferramenta, esse dispositivo de pagamento. E aí, como é que fica o eleitor no meio dessa história, Beraldo? É inacreditável como essas duas principais forças políticas pegam um assunto sério, mas tratam da forma totalmente errada, né? E, obviamente, eles fazem isso porque querem criar uma narrativa que seja sensível aos respectivos eleitorados. O presidente da República está diante de uma situação em que um país poderoso, bastante mais poderoso do que o Brasil, tem uma crítica objetiva sobre o meio de pagamento que tirou negócio das empresas norte-americanas de cartão de crédito. E os Estados Unidos não quer acabar com o PIX. O argumento norte-americano é que o PIX não é um instrumento de pagamento ofertado por uma empresa privada. O mercado financeiro brasileiro inteiro é feito de empresas privadas, salvo os bancos públicos, né? Tem Caixa Econômica, o Banco do Brasil que tem economia mista, enfim. Mas, em geral, tudo é privado. Até por isso, o sistema bancário brasileiro evoluiu muito do ponto de vista tecnológico durante a época da inflação, tornando-se uma referência para o mundo. Então, os Estados Unidos criticam que aquele que se tornou o principal meio de pagamento dentro do Brasil é um instrumento público do governo e que isso gera uma concorrência desleal com empresas privadas de meios de pagamento. Esse é o argumento. Se enfrenta isso com uma negociação comercial. Avalia-se até onde o Brasil pode ceder. De outro lado, o que o Brasil quer em troca? O Brasil não vai entregar nada para os Estados Unidos, ou não deveria, né? Porque o governo atual tem entregue, mas não deveria entregar nada de mão beijada. É sentar e negociar. Do outro lado, Flávio Bolsonaro vem discutir essa questão, o governo do meu pai que lançou o PIX, o que é verdade, lançou o PIX que não foi um projeto, quer dizer, o PIX não era uma bandeira de Jair Bolsonaro, ele não se elegeu anunciando que ele faria o PIX, e o governo de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que fez o PIX, que é a digitalização dos meios de pagamento, também criou a nota de R$200, que eu até hoje me pergunto qual seria o objetivo de você conseguir transportar valores em espécie em menores volumes. Então, essas questões aí que são, do ponto de vista mais prático, precisam ser debatidas. Agora, o ponto que me deixa agoniado, Caniato, é que não se fala do que é mais importante. Como é que o governo brasileiro vai responder ao governo norte-americano para que nesta negociação o Brasil consiga ali alguma vantagem e bloquear essas tarifas, enfim. Isso não está sendo falado. Só estão perdendo tempo com as narrativas. Mas se nada for feito de forma efetiva, todos os brasileiros sentirão as consequências desta má relação com os Estados Unidos. Vou passar para o Bruno Musa. Musa, o PIX capturou parte do debate neste momento, e assim, o PIX caiu no gosto popular, né? Não me parece que qualquer novo presidente, seja ele de que lado for, toparia colocar o PIX em negociação, né? Tirar essa, que é uma ferramenta muito utilizada, me parece que é o meio de pagamento mais usado hoje em dia, e negociar, por exemplo, com os Estados Unidos algum tipo de flexibilização para dar
mais espaço às bandeiras de cartão de crédito. Isso está fora de cogitação, né? Eu acho que está completamente fora de cogitação. Veja, no meu entender, estão usando o Pix como uma maneira para construir narrativas que não necessariamente ela é uma verdade. O Beraldo já comentou, mas vale dizer que o Zelle, ou Zelle, como dizemos, ela é basicamente uma tecnologia que foi construída pela AWS, Early Warning Services, e ela foi como um consórcio dos 7 principais bancos americanos. Portanto, é uma tecnologia privada e ela funciona nesses bancos, mas ela não é usada nos Estados Unidos diretamente, como aqui, num cafezinho, para pagar o eletricista, para pagar o que quer que seja. Eu lembro um caso muito particular. Quando eu estava na Venezuela, lá fazendo documentário, eu fui num supermercado, um daqueles que estavam completamente abastecidos, parecia Miami, tem isso em Caracas, e me perguntaram se eu queria pagar as compras com Zelle, ou seja, transferindo de uma conta minha nos Estados Unidos para uma conta do supermercado nos Estados Unidos. Olha que curioso, o dinheiro não passa sequer pelas mãos do governo venezuelano, né? Então, mas é uma tecnologia onde tem os bancos privados envolvidos. Aqui no Brasil, ele é um meio de pagamento que ele tem o monopólio do Estado. Todos os bancos, a partir de 500 mil correntistas, foram obrigados a aderir ao Pix. Consequentemente, isso se transformou numa tecnologia amplamente usada pelos brasileiros. Salvo engano, foram mais de 20 vezes o montante que foi transferido o ano passado em transações do Pix frente ao Zelle nos Estados Unidos. Então, são coisas completamente diferentes. Por isso que eu acho que estão sendo usados como narrativas política. Não tem absolutamente nada a ver da forma como estão colocando isso. Acabar com o Pix, ou que isso é acabar com o problema de uma soberania nos Estados Unidos, ou que os Estados Unidos querem atacar a soberania americana para copiar uma tecnologia do Pix. São coisas completamente diferentes. São privados e públicos. Todos os bancos versus um consórcio dos principais bancos que aderiram, ou seja, a coisa é muito diferente. Tem o sentido da liquidação, o Pix também liquida de imediato, o Zelle liquida ali no banco, na tua tela, mas você tem ainda uns momentos que demora mais para liquidar, então o banco, dentro do consórcio, compra esse risco, porque ele sabe o dinheiro que cada um tem na sua conta para antecipar esse montante a ser liquidado na conta dos outros. Ou seja, de novo, é uma narrativa puramente política, são tecnologias diferentes, e eu acho, sim, que em algum momento o Pix poderia ser uma tecnologia que deveria ter uma concorrência do setor privado. Por que não? Se dá para melhorar, vamos melhorar. Mas é claro que o governo, mais uma vez, vai querer monopolizar. Mas não tem absolutamente nada de atacar a soberania ou querer roubar esse tipo de tecnologia do Brasil. Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para refletir sobre as discussões em torno do Pix, as teorias de que aquele grupo vai negociar com os Estados Unidos, vai acabar com o Pix. Aí tem o outro lado também. Mas vocês têm que lembrar que o governo chegou a monitorar o Pix e levantou a possibilidade de taxação. Você se lembra, né, Dávila? Inclusive o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, é aquela possibilidade de taxação. Isso há alguns meses estava sendo debatido e discutido, né? Onde o governo olha quer taxar, então ainda bem que desistiu dessa ideia. Mas vamos olhar a coisa na dimensão que ela é. Primeiramente, o Brasil é uma pulga no comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um comércio exterior de 3,6 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. As nossas exportações para os Estados Unidos é apenas 3 bilhões de dólares. Ou seja, se pegarmos aqueles produtos todos que já estão isentos e focarmos naqueles 25% dos produtos que serão taxados, ou 30%, se pegar todas as taxações ali, não representa 1% das exportações para os Estados Unidos. O Brasil é uma pulga, só isso. O maior mercado do mundo e nós temos apenas uma pequena fatia de 1%. Então é óbvio que os Estados Unidos não vão criar um problema diplomático por causa de Pix ou por causa de uma tarifa A, B ou C. Não é isso que está em jogo. A tarifa americana é uma jogada política, não tem nada a ver de econômica e comercial. Você apenas usa um mecanismo comercial de negociação para tratar de um tema político.
E o único tema sério na mesa hoje, nas relações Brasil-Estados Unidos, chama-se terras raras. Só isso importa aos Estados Unidos. O Brasil é hoje o segundo maior potencial de terras raras a ser explorada no mundo depois da China. E os Estados Unidos querem fazer uma liga dos países democráticos a favor de terras raras. Então, quer juntar Estados Unidos, Austrália, Canadá, Brasil. Esta é a jogada dos Estados Unidos. Como depender menos de terras raras da China, que é um componente vital para a produção de bens na área de tecnologia, de inteligência artificial, componentes importantes de tecnologia. Por isso, esta é a única questão que está na mesa. Então, se o Brasil tem uma moeda para entrar nesta negociação com os Estados Unidos, é só essa. O resto é tudo secundário. Você verá que se resolver essa questão, todas as outras serão desanuviadas. Por isso, o governo tem que entender que esta jogada dos Estados Unidos em explorar tarifas, discutir PIX, é apenas uma jogada de estratégia comercial para tratar do único assunto que interessa hoje aos Estados Unidos em relação ao Brasil. Não é 1% de exportação brasileira para os Estados Unidos que tira o sono de Donald Trump. Faremos uma rápida parada aqui com os nossos comentaristas. Se você puder, nesse intervalo que é a jato, vote na enquete do dia que está publicada no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is, diz respeito à delação de Daniel Vorcaro. A gente conta com você. Então, intervalo de quanto? 1 minuto e meio, é super rápido. Eu conto com você, fique por aí.